Graça e paz, querido, tudo bem com vocês? Família da fé, é um prazer estar aqui junto para compartilhar de grandes experiências de homens de Deus e mulheres de Deus que já passaram aqui. Nós estamos falando do nosso rema de 30 anos, de grandes histórias, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E hoje eu estou com duas pessoas muito especiais que está aqui conosco, que é o nosso querido Duval, né? Ele é empresário do ramo de automóveis, e também o nosso querido Faustino, que ele é empresário no ramo imobiliário. Então estão aqui para contar, eles se formaram no rema em 1995, tem história para contar. Olá, Duval, graça e paz. Olá, querido, graça e paz. É uma honra poder participar desse momento tão especial. Olá, Faustino, como é que você está, meu lindão? Amém, Abraão, tudo bem? Um prazer muito grande poder compartilhar de algo tão importante em nossa vida, né? Durante todo esse tempo, estamos aqui para conversar, bater um papo. 30 anos de rema mudando a vida de pessoas. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês dois é como vocês conheceram o rema e que situações vocês estavam naquela época antes de entrar no rema. A gente conheceu o rema já no iniciozinho do rema aqui em Campina Grande. Eu fazia parte de uma outra denominação e alguém me falou que havia chegado em Campina um americano com uma palavra de fé diferente. Sim. E como tudo que eu gostava era a palavra, eu tinha muito interesse pela palavra, porque eu fui ensinado por a pessoa que me evangelizou. Tudo que alguém falar para você, você confira na palavra. E eu fui ver uma vez o pastor Bando na casa de Ronaldo Corrêa, e desse tempo para cá a gente não conseguiu mais se desligar. Então a gente começou a frequentar o verbo e começou a conhecer e começou a gostar. E ficamos até hoje. E Duval, como é que Duval estava naquela época, Duvalzinho? Abraão, minha vida praticamente destruída, um momento muito difícil. Meu casamento chegou ao ponto final, e aí eu fui alcançado por um perdão. Minha esposa apostou na voz de Deus, e ela me perdoou de um pecado que eu cometi, sério no relacionamento, que é você ter um filho fora do casamento. Você vê, eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com Érica. Faustino sabe, que nos acompanhou, vou contar sobre Faustino. E eu namorei com Érica 7 anos, casei com 21 anos e pouco, e depois de 7 anos de namoro, eu vivia verdadeiramente na bagaceira. Eu achava que era o melhor marido do mundo porque não faltava nada em casa. Na verdade, a Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus. E aí eu cometi um dos adultérios e a mulher engravidou. E ela começou a ligar para mim porque eu fui desacreditado pelos meus próprios irmãos. A sociedade dizia que meu casamento era questão de dias. E eu entendo que hoje eu fui alcançado e casamento é para a eternidade, não é um contrato como o mundo fala, né? E aí Érica me perdoou. Foi na época que eu saí do meu emprego e comecei a colocar a primeira loja, a VDK, na rua João Suassuna, em 93. Eu tinha um sócio, Walter Galdino, e a gente conheceu o pastor Janduí. Eita, que pastor bênção. Janduí foi indicado por Faustino. Foi comprar um carro lá. E aí eu abri o meu coração para Janduí. E Janduí foi lá em casa, começou a pregar a palavra. E quando foi em setembro de 93, esse fato que aconteceu foi em março de 93, que eu ia tirar minha própria vida. Mas, cara, quando a gente conhece essa palavra, Faustino, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Deus pega as coisas desse mundo para confundir as coisas. Rapaz, como Deus é lindo. E aí Janduí foi lá em casa e começou a ministrar a palavra. Cara, em Ronaldo Corrêa, no dia 27 de setembro, eu fui a uma reunião lá. E naquele dia, o Desafio Jovem estava dando um testemunho, como a gente está falando aqui normal. E no final, Faustino, um jovem disse assim: quem quer deixar de ser o Senhor da sua própria vida e receber Jesus como autor e consumador? Caramba! Você que conseguiu colocar a sua vida no fundo do poço. Eu levantei a mão e gritei: eu?
E eu fui lá na frente e eu confessei Jesus como autor e consumador da minha fé. Meu irmão mais velho, Anselmo, disse: cara, isso não é coisa de brincadeira, não. Eu digo: brincadeira? Eu vou ser um pregador do evangelho. Olha que coisa linda. O Espírito Santo pegou junto. Cara, o cara de 10 palavras que eu falava, Abraão e Faustino, 11 era palavrão. No outro dia o Espírito Santo fez sarou a minha fala. E aí Faustino, me lembro como hoje, Faustino começou a ir na loja e me deu uma Bíblia. E esse cara aqui, ele é meu vizinho, ele sabe do respeito, do carinho que eu tenho por ele. Amém. Gratidão, estava num podcast antes dizendo: gratidão Sim. é algo que a gente tem uma afeição do coração. São coisas que a gente guarda. Sim. Então Faustino foi aquele cara, junto com o Janduí, que me alcançou, que me apresentou esse evangelho. Me lembro que Faustino começou, eu veio em reuniões, Faustino ia todo sábado, não era, Faustino, lá para casa, me assistir com o Janduí. A gente começou uns cultos lá em casa, foi Tarcísio, foi pastor Tadeu. Eu sei que lá de casa saiu uma igreja. E eu lembro que também tinha na sua loja também. Ainda tem. Um sábado, né? Hoje é todas as segundas-feiras que tem uma reunião, né? No finalzinho tinha galeto, tinha Isso, era desse jeito mesmo, era uma festa. Era uma festa. É porque eu fui alcançado por essa palavra. Faustino me levou para aquele acampamento, era tipo um acampamento, uma conferência. Sim. E eu disse: Érica, a gente já ia na congregacional da Avenida Canal. Pastor Tércio aconselhava muito casais e a gente passando por esse momento difícil. Faustino com muita paciência, Aurivan, Janduí. E eu fui para lá. E aquela unção, algo mexeu com a minha vida. Eu olhei para a Érica e disse: Érica, não sabia nem como era de Érica. Eu estou sentindo o desejo de ficar aqui. E aí Faustino me incentivou, cara, me apresentou a algo que mudou a minha vida. A palavra e o rema. Em 94, eu acho que eu fui um dos primeiros alunos a me matricular. Eu e Érica. Coisa linda. Só para chegar eu e Érica. Nós começamos a fazer o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Alegres. Sim. E nós tínhamos 2 filhas, Abraão. Debinha e Daniele. E tínhamos que deixar na casa da minha sogra. E essa nossa convenção afetou as pessoas, porque as pessoas disseram: a minha sogra, meu pai, você mudou de religião, como pode? Ele não entendia que a gente tinha aceitado Jesus como autor e consumador da nossa fé. E quando foi um dia, minha sogra precisou de ir no Rema. E Vera Simval era monitora do Rema e disse: senhora, aguarde aqui um pouquinho, porque não pode entrar. E eu me lembro, rapaz, que minha sogra ficou muito brava. E quando saiu, no meio de todos os alunos, ela olhou para a Érica assim e disse: você é a decepção da minha família. Eu preferia ter perdido você para Deus, mas você mudar de religião. Aí aquilo causou um danos e chegamos em casa, nós choramos. E eu disse a Érica: para não criar constrangimento em ninguém, vamos fazer assim. Eu vou fazer, que eu tenho desejo, cara, de conhecer Deus, a palavra. E não tinha outra forma a não ser no Rema. Se Faustino era referência, Faustino estava lá, eu queria estar lá. E eu conversei com ela, digo: eu quero passar, deixa eu terminar esses 2 anos, quando eu terminar, eu fico com as meninas e você faz. E assim foi, Abraão. Meu Deus. Foi finalzinho de 94, nós terminamos, né? E Érica foi fazer os 2 anos. Quantas vezes, Faustino, eu pegava a Debinha dormindo e Daniela botava no carro, banco do carro, para ir buscar a Érica no Rema. Centro de Treinamento Bíblico. Caramba, que lindo. Eu sou muito grato, cara. Esse ministério, ele tem me alcançado. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir as experiências de um mago desse. Eu chamo ele de mago. Meu vizinho. E como isso é bom. Essa palavra, ela muda a nossa vida. Sim. Ela alcança a nossa vida. Todas as coisas vão passar, mas essa palavra, ela permanece para sempre. O que nós temos que conservar, Faustino, é ter um coração ensinável. Coração ensinável é que atrai, é o imã da inspiração e da unção de Deus para nós prosperarmos, seguirmos. Verdade. Essa foi a minha chegada. E essa unção está bem forte na sua vida, né, Faustino? De acolher as pessoas. Você fez isso com até o próprio pastor Janduí também, né? A vida dele foi transformada quando me encontrou, né? Porque é como você perguntou, como é que a gente conheceu o Rema? Quando eu vi a primeira vez o pastor Bandi ministrando, aquilo me impactou no sentido de que eu via alguma coisa diferente. Eu estava num lugar muito bem, que era muito querido pelas pessoas,
envolvido no lugar que eu estava, não houve nenhum problema, mas aquela palavra, tudo que eu queria era a palavra. Na realidade, o que me chama a atenção é a palavra. Entendeu, Abraão? Então, aquilo me impactou, a gente começou a frequentar, minha esposa também gostou, e como Duval, ficou difícil de voltar para um outro local. Não é? Ficou muito difícil de voltar. E até hoje a gente se envolveu com o pastor Bando também, e depois teve Janduí na história da gente também, que a gente já era envolvido na outra denominação que a gente fazia parte. Eu já acompanhava Janduí de perto, lá de trás, e eu fiz um convite a ele uma vez, ele estava num momento um pouco difícil da vida, ele aceitou, e até hoje também Janduí continua. E eu fico feliz pelas notícias que você me deu agora, né? Meu Deus do céu, ele é muito grato que ele também. Ele está muito bom, muito bem lá em São Paulo, eu fico muito feliz. Eu vou fazer essa pergunta a vocês aqui. Qual a matéria que mais marcou a sua vida? Ou que ela foi mais importante, ou se destacou em você? Todas as matérias são importantes, mas tem uma, Duval, que você carrega, tem uma, Faustinho, que você carrega até hoje. É verdade. É como você falou, é difícil você dizer uma matéria. Escolher uma delas, né? Porque teve o fundamento de fé, que é um negócio extraordinário, né, Abraão? Pastor João. Pastor João. Depois, família cristã também, como eu sempre fui muito ligado a trabalho com família. Sim. Mas eu acredito que a matéria que fala de justiça de Deus, essa marcou muito a minha vida, sabe? Meu Deus, que legal. Porque... Você lembra daquela época quem foi? Acho que foi. Geraldo Foster, né? Geraldo Foster. Geraldo Foster, 94, né? Mas... Geraldo Foster, exatamente. Então a gente não tem como esquecer aquelas aulas de Geraldo. Sim. Não só de Geraldo, como de todos os outros professores. A de Duvalzinho foi qual, Duval? A que mais me impactou foi a família cristã, com Fatinha. E hoje Fatinha você dá aula, né, também dessa família matéria. Cristã é que me identificou, me libertou, me restaurou. E a outra foi unção com o pastor Bandi. O quanto o Rema foi importante na sua vida, no seu chamado, tá? Para o que vocês fazem hoje. E no secular, né? Que você trabalha no ramo de automóveis, você imobiliário, são dois ramos bem diferentes, né? Como isso tem impactado a vida de pessoas? E o seu chamado também. O Rema é uma escola que só não aprende quem não quer, né, Abraão? Só quem não quer. Só não aprende quem não quer. Então, todas, como eu te falei no início, todas as matérias são impactantes, são importantes. E eu aprendi muito porque eu tinha uma visão de um cristão que não era muita coisa, que não podia muita coisa, né, que era limitado, né? E o Rema começou a mostrar, não, que nós em Cristo nós podemos, nós temos uma posição, né, sem orgulho, sem nada disso, mas você... É por isso que a matéria Justiça de Deus me impactou tanto. Né? Sim. Porque agora você não é mais aquela pessoa que parecia até que a gente não tinha um dom, não era Deus lá distante, a gente aqui. E eram algumas pessoas escolhidas, né? Não era todo mundo. A unção só tinha aquelas pessoas. Naquela época o batismo no Espírito Santo também era quase que uma exclusividade de um grupo. Eu me lembro muitas vezes que eu chegava em algumas reuniões e um jovem às vezes perguntou: você já foi batizado com o Espírito Santo? Ainda não. É como se você fosse uma pessoa de segunda categoria. Não havia maldade nenhuma, né? Mas no Rema, pastor Bandi mostrou que todos nós devemos e precisamos ser de uma forma extremamente simples. Né? Então, aquilo ajudou muito na minha vida como pessoa, como pai, como marido, né? Como um trabalho que a gente sempre fez com família. A gente sempre gostou desse trabalho com família, de grupos, nas casas. O SCC mesmo, a gente já coordenou vários grupos, porque é uma pequena igreja. O Duval também já coordenou, sabe disso. O grupo é uma pequena igreja, e onde tem famílias que têm problemas, né? E que liga para a gente, a mulher, o marido. Então, o Rema, o conhecimento da palavra, claro que facilita tudo. Né? E nos grupos a gente sempre prega aquilo que a gente aprendeu no Rema, a palavra de Deus, que na realidade é a palavra que faz a diferença, né, Bruno? Não é a nossa habilidade. É importante a gente ter habilidade, claro, mas o que fica não é a habilidade, o que fica é o que está na palavra de Deus. É isso que faz a diferença. E aí, Duval? Rapaz, eu respiro o Rema. Como é que tá os empresários, os amigos de vocês, quando vê vocês hoje, hein? Rapaz, eu tinha alguns amigos de farra, né? E eles achavam, Faustino, que era questão de dia.
E hoje eles fazem isso. Hoje né? eles têm hoje eles têm maior respeito pela nossa posição em Cristo. Então, para mim, eu respiro rema. Para mim, eu faço rema todo ano. O rema é algo maravilhoso. É algo que inspira, que revela, né? Que nos traz uma porta. Aí nós tivemos a oportunidade de fazer escola de ministro. Eu sou da primeira turma da escola de ministro. Sim. E aí eu pedi ao meu apóstolo agora em 2018 para ele me autorizar para eu refazer a escola de ministro. Bom Porque demais. não tem Legal. nada a ver, Faustino. Eu fui fazer do mesmo jeito, Abraão, e eu chegava com tanta honra. Eu chegava, era o aluno eu e Érica, que a gente chegava 1 hora antes. Escola de ministro é algo maravilhoso, que alinha o Você caráter. já refez ou vai refazer? Não, Vai eu refazer. fiz em 2018, Sim. eu refiz. Ah, tá. Já refez? Refiz em 2018 de paletó, do Ah, mesmo jeito, bacana. lendo os livros, fazendo do mesmo jeito. E foi algo maravilhoso. E a escola de ministro é algo que nos aprofunda mais, junto com esse ministério, de nós entendermos que o reino de Deus é bem diferente do reino das trevas. Quando eu tive essa condição, essa clareza de quem está no reino de Deus não precisa ser o primeiro, quem está no reino de Deus não precisa ser o maior, que Jesus dizendo que aquele que quer ser o primeiro seja o último, né? Seja o último. E isso foi alinhando coisas, princípios na minha vida. Tava fazendo um podcast ontem e o cara disse, cara, tu exalta muito Deus. E eu tava dizendo, sabe, Abraão, se for pra eu ter uma loja como Deus me deu, o cara que catou osso, vidro e lata, com 15 anos aqui no lixo dos Centenários, e Deus me colocou diretor de 2 empresas, o qual o nome é um nome fundamentado nessa palavra. Meu Deus. Então eu disse ao Senhor, e quando a gente vai ficando mais maduro, quando a gente vai passando os anos, a palavra vai nos alcançando e a gente vai sendo ponderado em outras coisas, vai gerando uma experiência. E um dia eu tive uma conversa muito grande, muito boa com o Espírito Santo. Faustino sabe, a gente se vê quase todos os dias, porque eu desço 5 horas da manhã para varrer o meu jardim, eu gosto demais, curtir minhas plantas, e o mago passa caminhando, né? E esse é um momento que eu oro em línguas, falo com Deus. E eu cheguei à conclusão que nada nessa vida não me inspira mais se não for ministrar a glória de Deus para as pessoas. Que bênção, cara. Eu não quero só ter uma empresa, eu quero que essa empresa, como as pessoas no começo diziam, rapaz, quem é que está atrás dessa empresa? Eu digo, atrás não tem ninguém não. Agora na frente, despedaçando porta de ferro e ferrolho de bronze, é o nosso Deus. Então eu não só quero vender um carro, eu não só quero negociar. Eu acho muito lindo quando Paulo diz que nós devemos falar essa palavra a tempo e fora de tempo. Então eu não perco a oportunidade. A bênção do Senhor chegou tanto na sua vida, no seu casamento, suas filhas hoje também, né, têm desenvolvido bastante no Senhor. E também na sua loja, né? Hoje nós temos aqui em Campina Grande, temos João Pessoa também? Não, é só Campina Grande. Teve João Pessoa, né? Mas aí... Veio para... Pronto. E nós temos 2 unidades aqui em Campina Grande. Aqui em Campina Grande, né? E Faustinho também, né? Deus tem prosperado. Com certeza, Abraão. Né? Só voltando um pouco àquela pergunta que você fez, pô, uma das coisas que mais me atraiu no Rema, principalmente na pessoa do pastor Bando, foi, eu acho que é uma unanimidade quase, todas as pessoas falam isso. Sim. É a transparência dele e a simplicidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de simplicidade, sabe? Se você vem me contar uma coisa, não fica rodeando, não fica querendo inventar, eu gosto que você seja direto. Diga o que é que você quer. Diga o que você quer para mim. Eu sou dessa... E pastor Bando sempre fez isso, né? Se ele tivesse que falar com você, ele falava do púlpito, depois pedia perdão, do jeito que ele exortava, ele chorava. Muito direto. E aquilo me impactou. Era porque eu vi ali um coração sincero. Perfeito não. Sim. Não tem perfeito. Sim. Mas um homem que do jeito que exortava, ele também chorava com você. Verdade. Ele também, na hora de falar, ele falava. Mas na hora de pedir perdão, ele pedia perdão. Então, junto com a palavra que ele trouxe... Sincero. Você não via, tipo assim, traição, falsidade, né? Não. 2 personalidades, ele não tinha. Ele era aquilo ali, e isso edificou demais a nossa vida. Você sabe que quando uma pessoa tem esse perfil, essa característica, você tem uma tendência natural a dar mais atenção ao que essa pessoa diz. Sim, a valorizar mais. Ela facilita você acreditar no que ela diz. Sim. Então, isso facilita tudo. Porque ele não falava, Faustino, se não fosse a palavra. Não.
a gente tinha o maior cuidado, tu se lembra, né, Abraão? Sim, tinha o maior sim. cuidado de chegar perto dele, porque Sim. pra ele dar uma chamada, uma puxão de exatamente. orelha, É verdade. daquele jeito, o cara era show. E você, era- ou, era você um homem ou que- você andava em fé, ou saía. Exatamente. Exa- Podia falar incredulidade Não, perto ele dele. tinha né? muita intimidade com Deus, então Sim. ele exalava o que ele vivia mesmo, a palavra nele. Aham. E aquilo nos atraía, ao ponto de quantas vezes ele está ministrando sobre fé e dizendo assim. Algumas vezes a gente até falou, né? Pastor Bando só fala sobre fé. Foi. E um dia ele disse, irmão, se você está achando ruim é porque você não está vivendo. Quando você começar a viver, Aí eu mudo. aí o Espírito Santo vai mandar eu mudar. E outra coisa, se você Verdade. estiver achando ruim, a porta é larga. Escolha Impressionante. outro lugar. Então, rapaz, isso nos E atraía. E cada vez mais a igreja crescia, era mais gente chegando. E quanto mais ele batia dessa forma, era impressionante. Impressionante. E aí, Impressionante. o Rema nos traz uma condição de nos preparar. Aí agora, eu não era só um membro da igreja. Aham. Aí eu fui convidado por pastor Amauri e por Marisete para Eita. participar do diaconato. E do diaconato nós passamos mais de... Faustinho também participou, não foi da igreja, não. Não. Passamos mais de diaconato, 10 não. anos no diaconato. 10 anos. Meu amigo, o Rema é tão maravilhoso que eu fui diácono de Tiago Garcia, Borba, Meu Perilo, Deus. os guri, velho. Tudo Botando os guri pra salinha, pra não correr, entendeu? E eu ensinei também submissão e autoridade. Então eu não tenho nenhuma dificuldade, meu irmão, de reconhecer os meus pastores. Sim. Tiago, como meu pastor. Eita, que coisa Impressionante maravilhosa, mesmo, cara. Impressionante. Tiago Garcia, Perilo, essa turma nova, que se fosse, talvez fosse em outro ministério, Aham. não tinha sido acreditado, mas não foi tinha treinado. uma nova E a geração gente vê surgindo, assim, né? sabe? Guto, Não, a gente viu o Perilo ministrando na igreja com 9 anos. de 9 idade. anos. Menino 9, 10 freca. anos, é verdade. Aí hoje tá. Então, o que esse ministério faz? Aham. 2018, quando eu refiz a escola de ministro, e sempre eu digo aos ministros das primeiras turmas que eles deveriam refazer. Ou então Sim. deveriam ter um tempo oportuno de vir no ministério e conviver com a nossa diretoria, para eles Meu Deus. verem o que é um grau de humildade. A nossa diretoria, a nossa liderança é incrível. É Abraão, impressionante. eu sou submisso. Impressionante. É. Eu sou submisso. Todos, Maneco. todos. Rapaz, é impressionante. a Esse simplicidade Carrombé, desses cara, caras. esse meu mestre aí, eu sou Aham. grato demais pela oportunidade do meu mestre de sempre. Eu sempre quis prestar conta de tudo Aham. o que eu estava fazendo. E não tinha nenhum problema de receber. Eu não tenho nenhum problema de ter 58 anos de idade e receber uma exortação do meu pastor, Tiago. Qual o problema? Aham. Não é? Nós não Isso somos mesmo. donos da verdade. Nós Sim. estamos expondo a essa palavra. Que unção maravilhosa veio sobre ele, né? Depois, com Com o manto de pastor certeza, desceu com sobre certeza, ele. naturalmente. Caramba, Porque ele tá numa inspiração. Outra coisa que me impressiona muito aqui no ministério, Abraão, é essa passagem de bastão, sabe? Sim, De Pastor bastão. E, João. rapaz, isso é, você só não faz alguma coisa no verbo se você não quiser fazer. Aham. Porque pastor Bandi sempre deu muitas oportunidades, né? Sempre, sempre. Você vê pessoas simples que Acreditou. moraram com o pastor João, com o pastor Bandi, Sim. e que hoje são pastores, que ele acreditou naquela pessoa, talvez ninguém acreditasse. O próprio Guto, né, cara? Guto, pastor A primeira Ayrton, né? administração dele, ele Pois Me é. lembro como hoje. Eu faço, O apóstolo passou 15 minutos Pô, e o pastor Bandi encorajou. Corajou e o Então, cara tá onde tá. Sabe o que, é que esse ministério faz, Faustino? Esse Sim. ministério faz ver o que Deus quer para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não se vê naquela condição. Sim, e sim. Deus está nos vendo. Você pode, É verdade. você chega, É verdade. você vai lá. Então esse ministério faz isso com a Ele gente. acredita. É o que eu Isso, falei irmão. no início, né? Isso. Você começa a entender com a matéria justiça de Deus que Sim. você é uma pessoa, que você é uma pessoa que Deus lhe considera, que você pode, que você tem condições. Aham. Não é aquela coisa, aquele crente que fica lá e sei lá, se puder, talvez. Então voltando essa passagem de bastão, eu admiro muito no ministério, sabe? Aham. Você vê pastor Bando, pastor Raul, pastor João Roberto, João Roberto. agora Perilo, O Guto ficou um tempo, né? o Guto ficou um tempo. Isso E- faz crescer o ministério. Isso faz crescer o E você ministério. vê esse mesmo seu comportamento aí, é um comportamento de pastor João também, né? O pastor João estava lá e agora botou o Tiago e ele está lá pronto para servir, para ser
Com Sei lá, certeza. Se cara, existe um homem cara, apaixonado por outro, É. Abraão, eu sou apaixonado pelo meu pastor João. Porque quando você chega perto daquele Quem não homem, gosta do pastor João, né? aquela simplicidade É. que ele tem, Janaína, aquela Tem simplicidade. outro espírito. Tem outro espírito. Se não gostar dele, um tem outro homem Quero- assim que, pra mim, pastor Bando foi, mas ele ficou nos ensinando. É verdade. Pastor João também ficou. Como é gostoso. Então, tenho prazer, cara, de estar Gosto perto. muito do A gente, pastor o Ministério João também. Rema nos ensinou que a gente deve ter Que uma não é só- associação. Não é só a patente, né, Duval? Não, é, meu irmão. é a vida das pessoas que vida, são importantes, a né, vida, é a Faustino? vida. Quando eu vejo aquilo que Jesus foi partir, cara, e ele deixou uma lição maravilhosa. Aham. Ele deixou o rei, ele foi lavar os pés do seu forte, apostolado. É forte. Na nossa vida, meu irmão, nós não estamos aqui para ser servido. Na nossa vida, nós estamos aqui para servir. Aham. E sabe, Abraão, o Rema, essa palavra, esse ministério, ele tem me ensinado uma coisa. Aham. Se eu tiver a oportunidade, eu vou lavar os pés de qualquer um. Amém, cara. Para que veja o que Faustino viu na minha vida. Glória a Sabe, Deus. se Faustino não tivesse acreditado, não tivesse Onde você estaria acompanhado, hoje? Janduí Sim. chegou lá em casa, cara, eu era um viciado em bebida. Janduí viu o bar, tinha litros de bebida, e Janduí só ministrou a palavra, não falou em religião. Caramba. E um dia ele disse: rapaz, se tu se visse como Deus vê em você, e aquilo, eu disse: meu Deus do céu. E ele começou a ministrar. Aham. E é isso que eu quero passar para os meus clientes. Amém. Pessoas que chegam separadas, clientes que chegam cheios de problemas. E ele não vem só realizar um ato comercial. Duval, acompanho. naquela época, em 94, onde você... Eu quero que você recorde agora você entrando na sala de aula, né? E você não se imaginava nada disso estar acontecendo hoje. Você estava ali para aprender a palavra. E hoje está do outro lado como professor. Fala aí dessa experiência. Rapaz, nos traz. Por isso que eu estava dizendo, Abraão, que eu respiro Rema. Aham. Agora que nos traz responsabilidade. Agora que nos traz uma condição de buscar mais. Aham. Porque agora eu não sou um ouvinte, agora eu sou um Aham. doador. Doador. E eu não posso É um ir para uma garçom. sala de aula. A gente não pode ir para uma sala de aula, tu é professor. Sim. A gente não pode ir para uma sala de aula porque faz 15 anos que eu ensino família cristã e vida de prosperidade. Aham. Eu não posso ir só daquele jeito. Né? Tem um que tempero, estudar, tem tem que se preparar. Rapaz, como é saudável estudar as mesmas coisas. E agora, Faustino, a gente tem algo maravilhoso que esse ministério nos proporciona. É a Luminai. Você tem acesso aos podcasts, às aulas, a ver tudo, a rever, acrescentar mais, como você está ensinando, Aham. ver outros professores ensinando. Rapaz, é algo maravilhoso. Eu acho que não tem fim esse ministério. É algo que a cada dia na acrescenta. sala de aula você disse assim, um dia eu vou ser professor do Rema ou não? Rapaz, eu tinha um desejo imenso. Eu tinha um desejo imenso, só não tinha pressa. Aham. Porque tudo tem um tempo. Tem um tempo de você ser maturado. Aham. E chegou o tempo. Conta uma experiência sua de dando aula aí uma experiência bem interessante, você dando aula aí no Brasil. Rapaz, para mim a experiência que mais me marcou, Faustino, Ah. foi quando eu fui dar uma aula no presídio, aqui em Campina Grande. Eita, que legal, cara. Eu estava ensinando vida de prosperidade. E lá a gente fala um tópico sobre perdão. E foi muito forte mostrando a palavra em Lucas, em Marcos, em João. E quando eu terminei aquela aula, aquela aluna chegou para mim e disse: professor, eu fui alcançado por essa aula, por essa unção. Você falando sobre perdão, Deus alcançou o meu coração. Pô, Abraão, isso Deus marcou céu. a minha vida. Com Uau. certeza. Marcou a minha vida. Eita, Deus fiel. Porque ensinar em Caruaru, ensinar em João Pessoa, teve muitas coisas que marcaram alunos que mandam mensagem para mim até hoje. Mas no presídio, o que é que eu quero dizer? Que o Rema acredita nas pessoas que nelas nem acreditam nelas mesmas. Sim. E essa palavra, cara, entrar no presídio Glória a Deus. e mostrar uma expectativa de vida. Como Deus pode alcançar, como Deus pode libertar, Maravilha. como Deus pode restaurar. Maravilha. Rapaz, Isso é tremendo, Abraão. É tremendo. O Rema é... Na realidade, essa entrada do Rema nos presídios é algo extraordinário, né? Eu até hoje me pergunto É uma direção de Deus. como pura. foi que se conseguiu entrar nos presídios com o sistema que a gente vive aí, né, Bruno? Aham. Faustino, me fala aí sobre como ser um empresário cristão. O Rema ajudou a compreender a prosperidade bíblica
desenvolver o seu negócio? Eu sempre tive lema, como eu te falei, Abraão, quando eu fui evangelizado por um tio meu, ele sempre me falava isso. Muitas vezes ele saía de Natal, já falei isso a você, ele morava em Natal, sim. E ele saía de Natal e ele dizia, eu vim aqui lhe visitar. Eu me sentava com ele no terraço da minha casa. O Faustino era apaixonado por esse tipo. E ele falava da palavra o tempo todo. A gente passava horas ali sentado. Que bênção, cara. E ele sempre me dizia, olha, qualquer pessoa que vier lhe falar qualquer coisa, veja se está na palavra. Se não tiver na Se tiver na palavra, você acredita. Se não tiver, não acredite. Então eu fui muito ligado à palavra porque eu fui ensinado dessa forma. Então, na minha vida profissional, eu, apesar de ter tido uma infância conturbada, porque meu pai saiu de casa, eu tinha apenas 10 anos, mas eu tinha aquela coisa de integridade, sabe? Eu sempre, muito jovem, mas eu sempre tive que a pessoa tem que ser correta, precisa ser correta. E na empresa, agora em abril, fiz 42 anos que eu trabalho com imóvel, uma das coisas que a gente preza mais é a integridade, 43. Sabe, Abraão? No meu negócio, do Val no dele, mas no meu negócio, por exemplo. Eu já deixei de fazer alguns negócios que estavam praticamente feito, porque eu vi que aquele negócio não era bom para o cliente. Entendi. Porque o cliente, ele nunca, infelizmente é uma realidade, você pensa às vezes que o cliente nunca sabe o que quer, não é interessante isso? Ele chega lá querendo uma casa, de repente quer um apartamento, de repente ele quer um terreno, e a mulher também fica um pouco... Então, na minha profissão, eu vendo o quê? O bem mais importante que uma pessoa na Terra precisa, uma casa para morar, né? Todo mundo quer uma casa para morar, né? Onde você cria família, onde você vive. Claro. Então, muitas vezes deixei de fazer a venda que estava praticamente feita, com a comissão garantida, porque eu senti que aquele imóvel não era bom para aquela pessoa. E fala o seguinte, deixa eu ver se surge uma outra opção mais interessante, que pelo que você me passou, eu acho que valia a pena você esperar um pouco mais. Eu estou falando disso aqui, trazendo para quê? Para a integridade. Sim. Então a palavra me ajudou muito a eu não vender apenas o que aquele cliente queria comprar, mas o que ele precisa comprar. O que é bom para ele, o que é bom para ele. Tá entendendo? E às vezes eu contava isso a alguns colegas aí do ramo e os colegas ficavam rindo. Ah, rapaz, tu é um bobão, para tu deixar de fazer uma venda, o cliente não vê. Tu tá entendendo? Às vezes chegava até arquiteto. Uma vez chegou um arquiteto muito famoso aqui em Campinas, no meu escritório, e disse, Faustino, por que você não vende determinados imóveis? Ele citou os imóveis, sabe? Sim. Porque tanto eu não vendia, às vezes, o que o cliente queria, porque não era bom para ele, eu sentia que não era bom para ele, como eu sempre selecionei o que vender. Tudo isso ligado ao que? Integridade. A palavra que eu recebi de caráter. E depois eles voltavam. Voltavam. Depois e assim, eu vi Deus na sua vida. Até um dia desse eu estava no escritório, chegou um cidadão lá que comprou uma casa minha há 40 anos atrás. Querendo falar comigo. Disse, já tinha me procurado em todo canto, ninguém dizia onde eu estava. Eu fiquei impressionado que a secretária disse, aqui tem um senhor querendo falar com você. Eu disse, ele não marcou nada, eu estava até ocupado. Sim. Quem é? Não, ele disse que é do sertão, eu só queria falar com você. Quando ele entrou, aí ele começou a me narrar. Eu lhe comprei uma casa faz 41 anos, isso foi o ano passado. Olha só, gente. E eu fiquei, e agora eu vim de procurar, que eu estou com outro negócio para fazer e eu me lembrei de você. Isso o quê? Integridade. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma, faz com que você veja seja isso, luz, né? Seja luz das pessoas, né, Faustino? Vender aquilo que é bom para a pessoa, não só para você. Porque tem muitos empresários que não entendeu ainda, né, Duval, o entendimento da palavra, que vê só o lado financeiro, né? Só quer ver o lado financeiro e não mostra, porque você está plantando algo na vida dessas pessoas que lá na frente elas vão dizer, minha vida foi transformada por causa desses caras. E o bem que eu vendo, que Duval vende, que eu acho que são dois bens que mais se procura, né? Todo mundo quer uma casa e um carro, né? Isso. Não é? Duval, você ensina muito sobre prosperidade, né? Qual é um dos maiores questionamentos que as pessoas falam a esse respeito da vida de prosperidade? Abraão, tu sabe que vida de prosperidade foi colocada depois. Marisete falou com o ministério. Depois foi colocada essa disciplina. E eu me identificava muito com isso, eu estudava muito, eu pegava as apostilhas de Marisete, ao ponto de eles me convidaram para ensinar, e eu tinha muita identificação ensinar a vida de prosperidade. As pessoas, eles têm uma... No mundo aí fora, eles confundem.
prosperidade é uma coisa e riqueza é outra. É outra. Aham. A Bíblia nos ensina sobre isso. Nem todos os ricos são prósperos, mas todos os prósperos são ricos. Isso mesmo. E me traz uma definição, Legal. Paulo dizendo que sabia estar contente em qualquer Toda e situação. qualquer situação. Então, aonde Deus me colocou hoje, Aham. eu não tinha a disposição de buscar riqueza. Porque prosperidade é algo que Deus muda dentro de você, aqui dentro, e aqui dentro vai refletir aqui fora. Sim. Porque dinheiro só serve para duas coisas, Abraão. Ou ele vai ser o seu senhor. Para ele ser o seu senhor, você vai passar por cima de tudo e de todos. Aham. Agora eu vou chegar onde Faustino chegou sobre essa integridade. Ótimo. Ou ele vai ser o seu servo. Quando ele é o seu servo, ele vai lhe servir. Você vai estar sensível a saber que aquela semente, Maravilha. ela produzirá. De que forma? A melhor semente será frutificada quando você plantar e escolher o melhor terreno. Aham. Então Faustino me acompanha até hoje. Eu não compro. Foi um cara que acreditou muito em mim. Aham. E ele foi vendo, e eu buscando essa palavra, eu entendia que eu deveria fazer o que Abacuque disse. Que Aham. ainda que a oliveira minta, que a vinde não dê o seu fruto, que não haja gado no curral, que as ovelhas sejam exterminadas, Aham. ainda assim eu adoraria Uau. o Senhor da minha salvação. Isso. Então, essa é a verdadeira prosperidade. Isso. Eu aprendi um dia, pastor João ministrando com aqueles exemplos maravilhosos Aham. dele, Fantástico. e ele falando de prosperidade e riqueza. Ele disse que prosperidade é quando você chega na sorveteria, Faustino, que pega o casquito e vai botar o sorvete. Né? É. E riqueza é a cobertura do sorvete. Você não chega na sorveteria e dizer, eu quero só a cobertura. Aham. Porque riqueza sem prosperidade, verdadeiramente, Abraão, nunca vai ter fundamento. Cara, que legal. Cara. Nunca vai ter esse fundamento. Aham. Né? Aí, no Salmo 112, a Bíblia diz, prosperidade e riqueza há na casa do justo. É foda. Primeiro ele fala em prosperidade. Eu Aham. entendo que prosperidade é uma comunhão, é uma intimidade. Sim, sim. Se nós temos essa intimidade com Deus, Deus não tem nenhum problema de nos acrescentar o que nós precisamos. Sabe? E nós temos que entender, tá aqui um cara que para mim é um referencial. É verdade, ele é mesmo. Esse cara, ele é um depósito de distribuição. Você vê Faustino bem caladinho aqui, Aham. mas ele não faz alarme, mas é um cara que, Fazendo a obra do Senhor. não, ele distribui. Ele é uma central. Então eu aprendi que prosperidade nós devemos ser uma central. Sim. Chega em nós e a gente distribui. Amém. Aham. Eu aprendi isso. Amém. É o fluido. Esse rema é me o falou fluido. tudo isso. Isso. Sabe? E isso me trouxe uma condição. É proibido na minha empresa dizer que eu sou dono. Na verdade, nós não somos dono de nada. É isso Eu sou mesmo. apresentado na minha empresa como diretor. Cara, o cara que catou osso, vida e lata, tá sentado numa mesa hoje, numa cadeira, É. que não tinha condição. Eu tinha condição naturalmente, Faustino, de ter uma instalação daquela. Meu não Deus, tinha. meu Deus. E Deus... Aí, a gente sempre vê a nos mão de mostrou. Deus nos negócios de vocês. Se você entrar na, Presença de se Deus. você entrar na VDK, ó, tem um versículo, Ah, que esse versículo foi antes de eu construir a loja. Provérbios 16:3. Confia o Senhor as tuas obras e os teus planos serão executados. Deus não tem nenhum problema de realizar os sonhos que nós precisamos. Mas nós temos problema de cumprir a intimidade e buscar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós queremos trocar. Buscar as coisas e depois Deus. uau, legal. Top. Como vocês veem o Rema nesses 30 anos? Parece que foi ontem, né, Barão? Parece que foi. Quando a gente fala em 30 anos, eu fico voltando atrás. Como 30 anos? Se a gente começou um dia desse, estava todo mundo ali, eu, Duval, Gilson, 28 anos de Rema, Abraão, Theo. 28 anos. Quer dizer, o Rema tem crescido e eu te digo uma A coisa. velocidade. Dos 10 últimos anos para cá, o crescimento tem sido muito maior. E daqui para frente, Sim. a evolução vai ser muito maior. Porque a gente está com igreja hoje em todo canto, com Rema em praticamente todo canto, né? Sim. Por quê? Qual o segredo de tudo isso? Você podia perguntar para mim. Uhum. É a integridade da palavra. É a administração da palavra. Porque quem faz toda a diferença não é outra coisa. Não é habilidade, não é, às vezes, nem a unção.
A unção é importante, claro. Sim. Mas é a palavra, porque a unção tem que vir com a palavra, né? A palavra. Aí Exatamente. ela faz a diferença. Então o Rema é uma escola que quem entra não tem como A vida é não transformada. crescer. E não tem como você não abençoar outras pessoas depois que você faz o Rema, né? Cada um no seu chamado, né? Sim, sim. Que outra vez um irmão me perguntou se eu não tinha chamado, um irmão que me quer muito bem. E eu notando a forma dele me fazer essa pergunta, ele perguntou se eu não sentia um chamado pastoral. Eu entendia que ele queria. Eu sei. Irmão, sinceramente, posso até ter, mas não senti, ou talvez eu não esteja sabendo sentir. Mas você entendeu? Então, Ele não estava errado, não, a oportunidade. Não, de fato. Ele não estava errado, não, Faustino. Ele foi guiado. Não, é verdade. Agora, muitas vezes você pensa, Barão, que o chamado pastoral é aquele chamado que você tem que estar lá no púlpito constantemente. Exatamente. A gente tem um chamado pastoral de outras formas, você sabe disso, né? Eu me considero. E você cuidou Outras dele, pessoas claro. têm que já cresceu, acompanhado por Faustino e Aurivan. Porque a gente gosta, eu e a Aurivan, a gente gosta de cuidar de pessoas. A gente não tem nenhum problema de passar. Uma vez a gente foi convidado por um casal da igreja, estava passando um problema muito sério. E alguém nos convidou para dar uma assistência àquele casal. Nós passamos ali 6 meses, Abraão, toda semana, só cuidando daquele casal. Olha aí que coisa linda, né, cara? Mas a gente ia com um prazer tão grande que, por ser um casal, não fazia diferença para a gente. Sim, sim. Então a gente passou 6 meses cuidando daquela família. Eu e a Aurivan. Pouca gente sabia disso. Então é isso que a gente gosta de falar, aconselhar, um socorro. É como você falou, é um ministério, é um pastoreio também, não é? Ele com esse jeitinho macio, ele tem um jeitinho bem direitinho de aprumar, de vir com a chave de venda, sem gritar, sem espernear. E quantas vezes Faustino disse, cara, tu precisa fazer isso assim, assim, assim. Que tempo bom aqui junto com vocês, crescendo. Eu queria que vocês dessem uma palavra para os empresários, né? Quero que você olhe para uma dessas câmeras aí, começa com Duval, depois Faustino. Em 1 minuto aí você traz uma palavra especificamente para os empresários. Pronto, você que tem no seu coração de empreender e você sabe que você tem um desejo, nunca desista. Você tem a palavra, você tem o socorro de Deus e Deus vai lhe suprir. Sabe, nós passamos já por todo tipo de adversidade que o mercado ofereceu. E às vezes chegou algum momento na nossa vida, dizer, rapaz, não dá. Mas essa palavra, ela nos levanta e nos traz uma condição de entendermos que Deus, ele está conosco até a consumação dos séculos, na pessoa do Espírito Santo. Então não desista, você será um grande empreendedor. Tudo dará certo em nome de Jesus. Amém. Isso. Pois eu até no negócio secreto nós tivemos a oportunidade de dar uma palavra lá para os empresários e é a mesma palavra, é integridade, é você saber que o seu cliente é importante e que você tem que vender a ele o que de fato ele precisa comprar, com integridade, com honestidade, porque o sucesso não é dinheiro, como o Duval falou, o sucesso é você ser feliz naquilo que você faz. Eu posso dizer a vocês que eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu vendo imóveis, vendo terrenos e faço isso com um prazer muito grande, procurando sempre colocar a integridade, a verdade, a transparência nos negócios. Quer ser feliz, não vá atrás de dinheiro, não corra atrás de dinheiro. Seja honesto, seja criterioso, se informe, claro que isso é importante, a informação, né? Você está sabendo o que você está vendendo ao cliente, mas acima de tudo, você ser correto, você ser íntegro, porque não tem riqueza maior do que você ter um bom nome. E a palavra já diz isso, né? O bom nome vale mais do que joias preciosas. Então, preserva o teu nome acima de qualquer coisa e você será, com certeza, bem-sucedido. Top demais. Nós vamos fazer um bate-bola aqui. Vocês já sabem o que é isso, né? Um bate-bola. Eu vou lançar uma palavra e vocês tocam de primeira, tá bom? Bate-bola, você sabe. Vamos lá. Rema para você. Mudou minha vida. A essência da nossa inspiração. Escola de Ministro. Acrescentou profundamente, nos firmou mais. Escola de Ministro.
Foi bom demais, mas eu vou voltar a fazer com minha esposa. É um desejo do coração dela e meu também. Escola de Missões. Escola de Missões é super importante. Abre um leque para você entender verdadeiramente o que é uma missão em Cristo. Ministério. Ministério é tudo. É responsabilidade, é servir, é estar empenhado naquilo que Deus confiou. Ministério. Amor. Professor do Rema. É muita responsabilidade. É transmitir uma unção que Deus quer para libertar. Professor do Rema. Não fui professor do Rema ainda, né, Abraão? Mas sou extremamente grato pelos professores, porque são pessoas que ensinam, que ministram a palavra, e essa palavra liberta as pessoas. Ser um empresário cristão. É o maior privilégio que pode existir na face da terra. É entender que a essência é servir a Deus. E Ele é galardoador de todos os nossos negócios. E com Ele não há negociação, mas há convicção. Então não negocie os seus princípios. Ser empresário cristão. É ser uma referência, é ser íntegro. Rema. Rema é tudo. Rema é tudo. A palavra é isso, é tudo. A palavra rema. Vida. Qualidade de vida. Glória a Deus. Vida abundante. Seu casamento. Depois que eu aceitei Jesus, a melhor coisa na minha vida foi casar. Seu casamento. É tudo de bom na minha vida. Depois de Jesus, na minha vida, o meu ministério começa na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, cuidando da minha esposa. Todo dia eu declaro, eu preciso ser um servo melhor. Pode perguntar à minha família. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um empresário melhor. Casamento é para a eternidade. Faustino, depois do Rema. Se eu voltar um pouquinho a casamento, porque você me abriu um leque muito bom. Hoje é dia 1º de dezembro, dia 16 de dezembro agora eu faço 45 anos de casado. Então precisava registrar isso, né? Por isso que eu digo que é extraordinário o casamento. Amém, amém. Faustino, depois do Rema. Depois do Rema é tocar a vida, pregar a palavra, ser uma pessoa que as pessoas vejam em você Deus acima de tudo, né? Sim. E ser transparente como o pastor Bando nos ensinou. Duval, depois do Rema. Muitas mudanças. Eita, glória. Me ensinou muitas coisas. Vida de louvor, debaixo de toda a pressão. Salmodiai, glorificai. Glória. Então nós não temos motivo de murmurar. Nós só temos motivo de engrandecer. De agradecer por tudo que Ele tem feito. Pessoal, muito obrigado. Que tempo maravilhoso, trouxe grande experiência para mim e para você. Espero que você tenha sido muito abençoado. Deixe seu comentário, curta, compartilhe esse momento aí que vai abençoar milhares de empresários, milhares de pessoas. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.